A média dos pontos obtidos em um teste de seleção para candidatos a emprego em uma empresa tem diminuído de maneira constante. Pessoal, esse diminuído de maneira constante está dizendo que as médias formam uma PA, uma progressão aritmética. A média do teste aplicada em 1994 foi 252 pontos, enquanto que em 1999 foi apenas 197 pontos. Nessas condições, a média dos pontos em 2001 será igual a quanto? Então tá, pessoal. Bom, a ideia aqui é a gente considerar uma PA, tal que o primeiro termo é 252, que corresponde a 1994. O sexto termo é 197, que corresponde a 1999. E aí eu quero determinar qual termo dessa PA? O oitavo termo dessa PA, tá? Então, o problema está dizendo pra gente a respeito de uma PA tal que o primeiro termo, que corresponde a 1994, é 252. Que mais? O sexto termo, que corresponde a 1999, é 197. O sexto termo é igual a 197. Está pedindo para a gente determinar a média dos pontos em 2001. Em 2001, que corresponde ao oitavo termo da nossa PA. O oitavo termo da nossa PA. Tudo bem? Essa é a armação do problema, né? Bom, então vamos às contas, né? De modo geral, como sempre tenho dito para vocês, pessoal, você resolve todo e qualquer problema de PA tendo o primeiro termo em razão. O primeiro termo eu tenho, 252. Eu vou atrás da razão. Na intenção de determinar a razão dessa PA, eu vou trabalhar com essa informação. Olha, o sexto termo é igual a 197. Bom, de acordo com a fórmula do termo geral, o sexto termo eu posso escrever como sendo A1 mais 5Rs. Isso tem que ser igual a 197. Bom, o primeiro termo é 252, então 252 mais 5Rs é igual a 197. Portanto, o 5Rs vai ser igual a 197 menos 252. Isso vai dar 55 negativo, né? Menos 55. Logo, a razão da PA em questão é menos 55 dividido por 5, isso é menos 11. Pronto, já tenho a razão da PA. O que eu devo calcular? O oitavo termo da PA. Então vamos lá, o oitavo termo, de acordo com o termo geral, é quem? É A1 mais 7Rs. Ou seja, o oitavo termo é igual a 1, que é 252, mais 7 vezes a razão, que é menos 11. Ou seja, o oitavo termo é 252, 7 vezes menos 11, menos 77. E assim você vai concluir que o oitavo termo é igual a 252 menos 77, isso vai dar 175. Pronto, 175 é a média de pontos em 2001. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. O estacionamento cobra R$ 1,50 pela primeira hora. A partir da segunda, cujo valor é R$ 1,00, até a 12ª, cujo valor é 40 centavos, os preços caem em progressão aritmética. Se um automóvel ficar estacionado 5 horas nesse local, quanto gastará seu proprietário? Então tá, pessoal, vamos organizar o nosso problema? Então, o esquema é o seguinte. Se o carro ficar estacionado uma hora, o proprietário vai pagar R$ 1,50. Muito bem, R$ 1,50. Se ele ficar estacionado 2 horas, quanto ele vai pagar? Ele vai pagar R$ 1,50 pela primeira hora, mais R$ 1, né? Mais R$ 1, que é o valor da segunda hora. E o problema está dizendo para a gente que a partir da segunda hora os preços caem segundo os termos de uma PA, de tal forma que o primeiro termo é 1, o último termo é 40 centavos, né? E essa PA, atenção, tem 11 termos, pessoal, tem 11 termos, tá? Porque a primeira hora é fixa, é 1,50. Então, da segunda até a 12ª, forma uma PA. Então, portanto, a PA tem 11 termos. Vamos lá. Na terceira hora, o que ele vai pagar? Ele vai pagar R$ 1,50 mais R$ 1 pela primeira hora, mais o segundo termo da PA pela terceira hora, não é verdade? O segundo termo da PA aqui é 1 mais R. Segundo termo, A2, 1 mais R. Vamos lá. Quarta hora, pela quarta hora, o que ele vai pagar? R$ 1,50 pela primeira hora, R$ 1 pela segunda hora. Que mais que ele vai pagar?
1 mais R, vou até colocar um parênteses assim, ó, 1 mais R pela terceira hora e 1 mais 2 R's pela quarta hora. Já estamos chegando na quinta hora, olha só. Se ele ficar estacionado 5 horas, quanto ele vai pagar? R$ 1,50 pela primeira hora, mais R$ 1 pela segunda hora, mais 1 mais R pela terceira hora, mais 1 mais 2 R's pela quarta hora e, por fim, 1 mais 3 R's pela quinta hora. De tal forma que o total a ser pago aqui vai dar quanto, hein? Quanto é que vai dar isso? Vamos chamar? 1, 2, 3, 4 mais 1,50, 4 mais 1,50, 5,50. 5,50, né? Agora, quantos R's a gente tem? 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Mais 6 R's. Portanto, conforme você está observando, para a gente finalizar nossas continhas, a gente precisa determinar a razão da PA. Lembrando que a PA é de 11 termos, tal que o primeiro termo é 1, o 11º termo é 0,40, né? 40 centavos, e aí eu devo determinar a razão. Então tá. Então eu sei que o 11º termo da nossa PA é 0,4, né? 0,4. Como é que a gente pode escrever via termo geral o 11º termo? É a 1 mais 10 R's. Isso tem que ser igual a 0,4. O A1, o problema deu pra gente, né? Que é 1 mais 10 R's igual a 0,4. Portanto, 10 R's é igual a 0,4 menos 1. Isso vai dar menos 0,6. E aí você vai concluir que a razão da PA é menos 0,6 dividido por 10, ou seja, menos 0,06. 6 centavos, né? 6 centavos. Muito bem, tá aqui a razão. Agora a gente finaliza o nosso problema, olha. Isso vai ser igual a 5,5 mais 6 vezes o menos 0,06. Ou seja, isso é igual a 5,5, aqui vai dar negativo. 6 vezes 0,06 vai dar 0,36. Excelente. E 5,5 ou 5,50 menos 0,36 vai dar 5,14. Então, o proprietário vai pagar no estacionamento, se ele ficar 5 horas, R$ 5,14. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Um veículo parte de uma cidade A em direção a uma cidade B, distante 500 km. Na primeira hora do trajeto, ele percorre 20 km, na segunda hora 22,5, na terceira hora 25 e assim sucessivamente. Ao completar a 12ª hora do percurso, a que distância esse veículo estará de B? Então vamos entender nosso problema? O problema está dizendo para a gente que um veículo parte de uma cidade A em direção à cidade B, que são distantes 500 km. Bom, e aí ele viaja da seguinte forma. Na primeira hora ele anda 20 km, na segunda hora 22,5, na terceira hora 25 e assim sucessivamente. Aí o problema está te questionando o seguinte: quando ele andar 12 horas, ao fim de 12 horas, a que distância ele vai estar da cidade B? Tudo bem? Bom, então organizando o nosso problema. Eu vou chamar de T1 aqui, o total percorrido pelo veículo após uma hora. O total percorrido pelo veículo após uma hora vai ser 20, conforme o problema está dizendo aí pra gente. Eu vou chamar de T2 aqui, pessoal, T2, o total percorrido pelo veículo após 2 horas de viagem. Ele vai ter percorrido 20 na primeira hora e 22,5 na segunda hora. Vou chamar de T3 o total percorrido pelo veículo após 3 horas de viagem. Quanto ele vai ter percorrido? 20 pela primeira hora, 22,5 pela segunda hora, 25 pela terceira hora. Bom, será que a gente já consegue generalizar? Bom, o que é o T12? O T12 aqui para mim é o total percorrido pelo veículo após 12 horas de viagem. Bom, o total percorrido pelo veículo após 12 horas de viagem vai ser 20, que é o que ele percorreu pela primeira hora, 22,5 pela segunda hora, 25 pela terceira hora, até o que ele percorreu pela 12ª hora, que é o A12. O A12 aqui pra gente é o 12º termo dessa PA, que a gente observa que a quantidade percorrida a cada hora forma uma PA. Então, antes de mais nada, eu devo determinar esse A12 aqui. Vamos fazer essa continha aqui embaixo, olha. O A12, o que é o A12? De acordo com o termo geral para PA, é A1 mais 11 R's.
Então, o A12 vai ser igual, o primeiro termo da PA é 20, mais 11 vezes a razão da PA, é 22,5 menos 20, é 2,5, né? 2,5. Então, o A12 vai ser igual a 20 mais 11 vezes 2,5, isso vai dar 27,5. Então, 20 mais 27,5. E 20 mais 27,5 dá 47,5. Ou seja, na 12ª hora, o veículo percorreu 47,5 km. Então, aqui vamos colocar 47,5. Pronto. E é claro que nós não vamos sair somando um a um, não é verdade, pessoal? A gente vai usar a fórmula de soma dos termos de uma PA. Porque eu tenho aqui, ó, soma de parcelas, e essas parcelas são termos de uma PA. Qual é a fórmula que te dá a soma dos termos de uma PA mesmo? É SN é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Não é verdade? Diante disso, a soma dessas 12 parcelas, desses 12 primeiros termos dessa PA, vai ser quem? Ó, o primeiro termo, que é 20, o 12º termo, que é 47,5, vezes o N é 12, dividido por 2. Quanto é que vai dar isso? Olha, 20 mais 47,5 vai dar 67,5. E o 12 simplificado por 2 dá 6, né? Então, 67,5 vezes 6. Isso vai dar 405. 405. O que é esse 405, pessoal? Esse 405 é o total percorrido pelo veículo nas 12 primeiras horas de viagem. Muito bem. Qual vai ser a resposta do nosso problema? A resposta do nosso problema vai ser a diferença 500 menos 405. Essa é a resposta do nosso problema, porque ele quer o seguinte: a que distância esse veículo vai estar da cidade B? Se ele percorreu nas 12 primeiras horas 405 km, a distância que ele vai estar é 500 menos 405, que vai dar 95 km. Ele vai estar a 95 km da cidade B. Portanto, a alternativa certa é a letra A.